Dilema da centopeia. É a ideia de que pensar ativamente sobre uma atividade que normalmente é inconsciente ou automática atrapalha o seu desempenho. Quer ver um exemplo? Pense de forma consciente na sua própria respiração e pronto, agora você parece estar respirando de forma manual. E agora vai demorar um tempo para você conseguir parar de pensar nisso. O nome vem de um poema famoso em que uma centopeia começa a pensar conscientemente em qual perna deve mover e, de repente, não consegue mais andar. Dilema do carro autônomo. Imagina um carro que dirige sozinho e, de repente, aparece um pedestre bem na frente e não dá tempo de frear. Se o carro seguir em frente, vai atropelar o pedestre e potencialmente gerar uma fatalidade. Mas se ele desviar para não atingir o pedestre, acaba batendo em um poste e coloca o motorista em risco de morte. Quem que o carro deveria proteger? A pessoa que está dentro dele ou quem está atravessando a rua? Dilema do bonde. Um bonde desgovernado está prestes a matar 5 pessoas amarradas no trilho. Mas você pode intervir e desviá-lo para outro trilho, onde mataria apenas uma pessoa. A questão é certo sacrificar uma pessoa para salvar várias? Pode parecer óbvio que sim, né? Mas e se essa única pessoa fosse alguém que você ama muito? Tipo um parente ou um amigo próximo? Será que a decisão mudaria? Ou então, no trilho com 5 pessoas estão criminosos perigosos, e do outro lado, apenas uma pessoa inocente. Nesse caso, você ainda puxaria a alavanca para salvar a maioria? E só para lembrar, se está gostando do vídeo, ajude dando aquele like e se inscrevendo. Dilema do voluntário. Imagine que alguém está sendo atacado em público por um serial killer e há dezenas de pessoas assistindo. Todos pensam que outra pessoa vai chamar a polícia e não querem correr o risco de se envolver com o criminoso. Então, paradoxalmente, ninguém acaba ligando para a polícia. Foi exatamente o que aconteceu com Kitty Genovese, em Nova York, em 1964. Esse dilema também é conhecido como efeito espectador ou síndrome de Genovese. Dilema do transplante. Se a demanda por órgãos para transplante for maior que a oferta, quem deve ter prioridade em receber eles? Os pacientes mais jovens, os mais doentes, os mais saudáveis ou os que estão há mais tempo na fila? Dilema do garfo de Morton. Esse é um falso dilema em que observações contraditórias levam à mesma conclusão. O nome vem de John Morton, que no século XV tentou justificar o pagamento de impostos ao rei Henrique, dizendo que alguém que vive modestamente deve estar economizando dinheiro e, portanto, pode pagar o imposto. Já quem vive de forma extravagante, obviamente, é rico e também pode pagar. Dilema do ditador. Um ditador que se mantém no poder pela repressão não consegue saber o que as pessoas realmente pensam, mesmo se quisesse, porque elas fingem suas preferências e votos para evitar punições. Dilema do voto estratégico. Alguns eleitores precisam escolher entre votar no candidato que realmente preferem, mesmo que ele tenha poucas chances de ganhar, ou votar estrategicamente em outro candidato, menos preferido, mas com chances maiores de vitória. Se muitas pessoas votarem em seu candidato ideal, podem acabar ajudando um candidato indesejado a vencer, dividindo os votos. Mas se todos votarem de forma estratégica, o candidato preferido nunca ganha força, e o resultado final pode não refletir as preferências reais do eleitorado. Dilema de Buckinghamford. É a teoria de que estados liberais e não religiosos precisam de valores como responsabilidade cívica e honestidade, mas não conseguem garantir esses valores por meio de leis ou da força, porque nesse caso já não seriam estados liberais. Isso coloca o Estado liberal numa posição instável em que a única garantia que existe é o senso moral interno das pessoas. Dilema do samaritano. É um conceito da economia que descreve quando ajudar alguém em necessidade pode criar dependência ou reduzir sua motivação de melhorar a própria situação, já que essa pessoa pode contar com a ajuda. O dilema nasce porque o samaritano oferece ajuda, esperando dar uma chance de melhora, mas o efeito contrário pode acontecer. Isso também é válido para programas sociais do governo. Dilema social. É quando todos os indivíduos se beneficiariam mais se cooperassem, mas não fazem isso porque têm interesses conflitantes que desincentivam a ação coletiva. Exemplos reais aparecem em problemas ambientais, como a mudança climática, e em questões políticas, como a baixa participação nas votações. Dilema do ouriço. Esse se refere a uma situação em que um grupo de ouriços tenta se aproximar para se aquecer no frio, mas precisa manter distância para não se ferirem com seus espinhos. Schopenhauer usou essa metáfora para explicar os relacionamentos humanos. Não podemos ser íntimos sem o risco de causar dano mútuo, o que leva a relações cautelosas. Dilema de Heinz. Nesse dilema, um homem chamado Heinz
tem uma esposa gravemente doente que precisa de um remédio muito caro para sobreviver. Heinz não pode pagar, e o farmacêutico que descobriu o remédio se recusa a baixar o preço ou permitir pagamento parcelado. O farmacêutico cobra 10 vezes o custo de produção do medicamento. Diante disso, Heinz considera invadir a farmácia para roubar o remédio e salvar sua esposa. A grande questão é, seria ético roubar nesse caso? O importante não é a resposta em si, mas a forma como se responde, já que isso pode ser atribuído a um dos 6 estágios do desenvolvimento moral. Dilema de Schelling. Esse dilema também é chamado de armadilha hobbesiana. Essa teoria explica por que acontecem ataques preventivos entre grupos ou indivíduos. Isso acontece quando ambos têm medo de um ataque iminente, gerando uma espiral de medo que leva a uma corrida armamentista e aumenta ainda mais o medo, mesmo que a cooperação fosse a melhor saída para os dois lados. A desconfiança mútua leva à adoção de estratégias ruins tanto para os jogadores individualmente quanto para todos em conjunto. É um exemplo muito usado na teoria dos jogos para mostrar que os humanos nem sempre agem de forma 100% racional. Dilema do prisioneiro inocente. Esse é um efeito colateral de sistemas legais em que admitir culpa pode reduzir a sentença. Isso pode punir uma pessoa inocente por manter sua integridade e, ao mesmo tempo, recompensar alguém sem integridade, já que esse confessa o crime para evitar uma pena maior. Trilema de Münchhausen. É um conceito filosófico que mostra a impossibilidade teórica de provar qualquer verdade absoluta, até mesmo na lógica e na matemática, sem recorrer a algo que já foi aceito antes como base de forma arbitrária, fazendo com que não seja algo totalmente justificado. Para ser totalmente justificado, você teria que provar essa base, mas depois provar a prova, e assim por diante, infinitamente. Esse trilema diz que toda tentativa de provar algo cai em um desses 3 problemas. 1. O argumento circular, em que a prova de uma proposição já pressupõe a sua própria verdade, e portanto não é válido, tipo, a Bíblia é verdadeira, pois está escrito na Bíblia que ela é verdadeira. 2. O argumento de regressão infinita, em que cada prova exige outra prova, e assim por diante, sem fim, o que também não é válido. E 3. O argumento dogmático, que usa conceitos aceitos sem defesa, apenas afirmados de forma arbitrária. Basicamente um grande porque sim. Mas isso, novamente, não é válido. Dilema do prisioneiro. Envolve 2 pessoas que podem cooperar para benefício mútuo ou trair o parceiro em busca de vantagem individual. Vou dar um exemplo clássico. 2 membros de uma gangue são presos e cada um está sem poder falar com o outro. A polícia admite que não tem provas suficientes para condenar eles sem que algum deles confesse. Então, eles pegariam apenas 1 ano de prisão por um crime menor. Mas o policial oferece a cada um a seguinte opção. Se um testemunhar contra o parceiro, ele é solto, enquanto o outro pega 3 anos. Se os 2 confessarem, cada um pega 2 anos. A melhor opção para o grupo seria os 2 ficarem em silêncio, resultando em 2 anos de prisão no total. Mas, como não conseguem combinar isso um com o outro, já que estão isolados, a melhor opção é confessar. Se ele achar que o parceiro ficará em silêncio, vale mais a pena confessar, porque ele sairia livre. Se ele acha que o parceiro vai confessar, também é melhor confessar, porque assim pega 2 anos em vez de 3. Dilema de Triffin. É o problema econômico que surge quando uma moeda nacional vira moeda de reserva mundial, tipo o dólar. Para que todos tenham acesso a essa moeda, os Estados Unidos precisam colocar dólares em circulação fora do país. E isso acontece quando eles compram mais produtos do que vendem para o resto do mundo. Assim, o dólar se espalha. Só que aí está o problema. Se esse gasto maior do que o ganho continuar por muito tempo, a confiança no dólar pode começar a cair, aumentando o risco de crises financeiras. Mas se eles fizerem o contrário, tentando equilibrar as contas e limitar a saída de dólares, o mundo fica com menos moeda disponível, o que atrapalha o comércio e a economia global. No fim, se emitem demais, arriscam perder a confiança. Se emitem de menos, o comércio mundial trava. Dilema de Monty Hall. Imagine que você está em um programa de TV participando de um jogo. Nesse jogo, tem 3 portas. Atrás de uma delas tem um carro, que é o prêmio, e atrás das outras 2 tem cabras. O objetivo é adivinhar atrás de qual dessas portas está o prêmio. Digamos que você escolhe a porta 1. Então, o apresentador, que sabe o que está atrás de cada porta, abre a porta 3, mostrando uma cabra. Ele então pergunta se você quer trocar para a porta 2 ou ficar com a porta 1. Você deveria trocar na sua escolha para a porta 2 ou continuar com a escolha da porta 1?
A princípio parece que tanto faz, porque a chance ainda é de 1 sobre 3. Mas a solução contraintuitiva e matematicamente comprovada é que você deve sempre trocar. No início, a chance de escolher o carro era de 1/3 e a de escolher uma cabra era de 2/3. Quando o apresentador mostra uma cabra, essa probabilidade de 2/3 se transfere para a porta que restou fechada. Assim, se você trocar, sua chance de ganhar o carro é de 2/3, contra apenas 1/3 se ficar na escolha inicial. A tragédia dos comuns. É um conceito que afirma que quando muitas pessoas têm acesso livre a um recurso finito e valioso, mas nenhum deles é o dono, a tendência é que ele seja usado em excesso ou sem cuidado, até perder completamente o seu valor. Isso é usado muitas vezes para explicar por que coisas e locais com donos funcionam de forma mais eficiente e organizada do que aquilo que é público. Dilemas assim já são complicados, mas paradoxos vão ainda mais além. Eles desafiam a razão e te deixam preso em contradições sem saída. Clique nesse vídeo e veja todos eles explicados de um jeito que vai bugar sua cabeça.